Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, domingo tem clássico, hein? Domingo tem clássico e eu estou preocupadíssimo, pessoal. Pô, Corinthians já tá numa fase ruim e ainda mais ir para um clássico todo desfalcado, pessoal, com a ausência do Garro e meio mundo. Pô, eu tô preocupado, mano. Os caras já quebraram o tabu da Neoquímica Arena. Já pensou os caras agora chegar na Neoquímica Arena, dominar o Corinthians e golear? Aí, pessoal, aí não vai ter escapatória, vai ter que demitir o Antônio Oliveira. Pessoal, use o espaço de comentário para dar sua opinião. E não esqueça, hein? Fortalece aí com like. Fortalece com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Corinthians está fora da zona de rebaixamento. Até amanhã, pessoal. Amanhã tem rodada. Mas eu acho que o Corinthians vai sair da zona e domingo vai ganhar esse clássico. E vamos começar a seguir o rumo certo. Fortalece com like aí e vamos pro vídeo. Precisando da vitória com um a menos, faz o gol e depois Mas também tomar um gol do Shailon na final, pelo amor de Deus. Não, o Corinthians, olha, pelo amor de Deus. Ele Vamos lá, gosto amargo, né? Gosto amargo. Total. Né? Amargo? É. E o Antônio Oliveira, só contextuando, viu, mano? O Antônio Oliveira falou o seguinte. Antônio Oliveira não. Antônio Oliveira. Antônio Tonhão, Oliveira. fala Tonhão. O Tonhão, o pai do Abel, disse o seguinte, que os problemas extra-campo podem afetar os jogadores no dia a dia. Né? Porque o jogador fica ansioso, não sabe o que está acontecendo, não sabe como é que as coisas estão andando, né? E deixou evidente o seguinte, que o Corinthians precisa de reforços na janela. E que ele já alertou a diretoria e que ele espera reforços, né? Agora vamos aguardar aí. Corinthians, inclusive, que pagou os salários atrasados a jogadores e funcionários do clube. Sim. Né? Fala, depois eu falo mais notícia aqui. Caiu ontem até, se eu não me engano. Né? Vamos, fala aí vocês, depois eu falo mais notícia aqui. Vamos lá. Sobre o jogo, né, Motti? Ó, Lelê, de verdade, eu acho que se alguém tem que lamentar o resultado, é mais o Atlético Goianiense do que o Corinthians. Para mim, o Corinthians não entrou em campo ontem, mesmo tendo aberto 2-0. Se a gente pegar o que foi o jogo, o Corinthians ele achou o primeiro gol num lance que... vamos colocar, o primeiro lance de perigo do Corinthians foi uma defesa do Carlos Miguel, que ele faz um milagre na cabeçada. No contra-ataque, o Wesley bate para fora, a bola passa perto, mas aí foi o primeiro chute do Corinthians em gol. A bola acabou passando ali, beirando a trave. E depois, aí o gol que o Corinthians fez, o primeiro do Yuri Alberto, foi um lance de chutão da defesa pro ataque. O Yuri Alberto faz o domínio, pega o zagueiro lá de frente, ele dá um drible bonito ali também. Ele engana o zagueiro com o drible que ele deu e bate no contrapé do goleiro, abrindo o placar. Mas o primeiro tempo inteiro, o Atlético Goianiense foi melhor que o Corinthians, tirando essas duas chances que o Corinthians acabou criando. No segundo tempo, Lele, o Atlético voltou igual, melhor que o Corinthians, e o Corinthians num lance ali também de uma tabela ali pela esquerda, entre Wesley e Garro, cruzamento para dentro da área e uma boa finalização do Yuri Alberto, o Corinthians acabou fazendo 2-0, até de maneira surpreendente, porque já estava com um a menos desde os 35 do primeiro tempo, mas em termos de construção de jogo, o Atlético estava melhor que o Corinthians, mais volume, jogadas trabalhadas, é um time treinado. Perdeu o Corinthians, muitos gols, Lelê, né, mano? Perdeu, o Wagner Love perdeu um gol ali, dando uma colher de chá pro Corinthians, talvez aí bata no peito dele Baixo ainda, da trave, um coração corintiano, mas eu vou falar pra você, ô Lelê, na boa, o Corinthians é um time que ele vive dia após dia de chutão da defesa pro ataque em ligação direta. O Corinthians muitas vezes ele acha gols sem construir jogadas, e ontem foi um exemplo disso também. E não é questão de ser crítico demais, ser o chato, mano, porque você só critica. Gente, se o Corinthians se transforma em guerra, um jogo contra o Atlético Goianiense, que a única ambição que tem no Campeonato Brasileiro é não cair, cara, alguma coisa tá errada. Lelê, na moral, o Antônio Oliveira está perdido. O Corinthians ele não consegue mostrar evolução de jogo após jogo, mesmo quando o Corinthians fica um tempo ali só treinando. O time do Corinthians é um catado. Lelê, na boa, o Antônio Oliveira, se a gente fizer aqui um exercício rápido de pensamentos, de raciocínio lógico, o Mano Menezes, que não teve sucesso no Corinthians, ele usava o Ranieri muito melhor do que o Antônio Oliveira usa, que já trabalhou com ele. O Ranieri, a impressão que eu tenho, Domênico, é que ele está algemado à trave do goleiro corintiano e parece aqueles cachorros de fábrica que muitas vezes ele tem uma coleira, Mota, que ele tem uma limitação de perímetro ali, que ele possa andar. E o Ranieri, pelo menos é o que eu penso, Lelê. Com o Mano Menezes ele chegava na área do adversário, ele jogava como se fosse um Paulinho.
Mas sabe? será que é Aparecendo como uma fator de ordem do surpresa. Antônio, mano? Mas é óbvio que é, cacete. Ô, Mota, ele mudou radicalmente a postura dele em campo. O Ranieri, ele não passa da linha de meio campo. E praticamente ele nem chega ali perto do círculo central. Ele fica estacionado na frente dos dois zagueiros. Ô, Lelê, por exemplo, o Coronado. Vamos lá, vamos falar do Coronado. Qualquer técnico que tenha um pouquinho de versatilidade tática, ele usa o Corinthians hoje, pelos jogadores que ele tem em campo, num 4-4-2. O Corinthians não abre mão dessa merda, desse 4-3-3. Cara, o Coronado, Lele, tá jogando aberto pela direita. Quando você tem uma tática de 4-3-3, pra quem jogou videogame sabe, sem querer entrar naquele futebolês aí de mesas redondas de um monte de cara chato, mas, por exemplo, o cara que joga aberto na ponta, ele precisa ser driblador e velocista. Ele precisa ser um cara igual o Wesley, por exemplo. Ele precisa ser não tô falando aqui de qualidade, só tô falando de característica, tá? O Mosquito, por exemplo, é um cara que cabe na ponta. Agora, o Coronado, ele não é rápido pra jogar assim. O Coronado, ele tinha que jogar perto do Garro no meio campo. Jogar no 4-4-2 e lá na frente, lá Yuri Alberto e Wesley, os dois com liberdade de movimentação pra cair pelas pontas aí quando a bola fosse por ali. Não dá pro Coronado ser o ponta direita do Corinthians, cacete. Será que o cara não treina? Ele não conhece a característica do jogador que ele tem dentro do elenco? Cara, é absurdo, Lelê. É absurdo. Por mais que o Corinthians tenha errado, gol contra do Kaká, a cagada do Hugo, que pra mim sempre foi meia boca e tá provando de fato que mas, cara, o treinador do Corinthians também não se ajuda. O Corinthians, Lelê, ele tá transformando qualquer partida em final de campeonato, independente do adversário. O Botafogo, que era um teste ali, vamos colocar assim, um pouco mais elevado, porque o Corinthians vinha de 3 vitórias, foi uma baita de uma decepção. O Corinthians tomar o amasso que tomou dentro da Arena Corinthians. E ontem, novamente, mesmo não jogando bem, fez 2-0, não teve competência de segurar. Lelê, se você não tem um banco apropriado, não tem um banco de reservas que possa te dar opções, cara, você não tem que tirar o Yuri Alberto e o Wesley do jogo. Ah, mas cansaram. Mas eles cansados, eles estão melhores do que os caras que entraram. O Giovani, Fausto Vera. Ah, vai dar um rolê no Braz, mano. Pô, esse cara, mano, eu tento ajudar o Antônio Oliveira, mas ele precisa se ajudar também. Ele precisa se ajudar também. E ontem, até com relação ao Carlos Miguel, Lele, o pessoal vai, mano, você não vai falar nada do Carlos Miguel. Eu queria te fazer essa pergunta. Até porque o Antônio Oliveira então, falou, né, na entrevista que vai continuar usando, né, mano? Porque ele é jogador do Corinthians. Não, então sim. vai continuar usando. Mas eu queria fazer até uma pergunta pro Mano, porque, por exemplo, eu e o Mano, a gente teve a mesma opinião de tipo assim, vai sair? Então já vaza mais. Logo, já coloca o Donelli no gol. Tchau, obrigado. O De Paula teve outra opinião, né? O De Paula, inclusive, falou ontem que pra ele tem que usar o Carlos Miguel até o Carlos Miguel ir embora. Eu quero saber do Mano se depois do jogo de ontem você mudou a sua opinião, Mano. Não, Lelê, continuo batendo na tecla. Pra mim, esse ingrato não vestiria mais a camisa do clube. E o Antônio Oliveira, Mota, quando ele fala isso, eu nem critico o técnico do Corinthians, porque o técnico, Lelê, ele não tem esse sentimento que o torcedor tem que ter e o presidente do clube tem que ter. Porque o técnico tá ali como um profissional, ele tem que colocar o que ele tem de melhor. O que é melhor hoje, o Carlos Miguel ou o Donelli? É o Carlos Miguel. Porém, o técnico ele vai falar, vou escalar o que eu tenho de melhor, eu vou colocar o meu na reta. Eu acho que essa decisão do Carlos Miguel não pisar mais em campo deveria ser do presidente do clube, do Augusto Melo e não do treinador. O treinador ele tá 100% correto. Mas, Lelê, continuo batendo na tecla, mesmo ele tendo feito 4 milagres ontem, salvado o Corinthians de uma goleada, mas por mim esse cara não vestia mais a camisa. Você mudou de ideia ou você permanece com ela? Cara, eu mudei ontem. Eu mudei, porque assim, ontem ele salvou e assim, a questão, Mano, pra mim se a gente tivesse outro goleiro, que não fosse um garoto vindo da base, e a gente não tivesse nessa situação de brigar contra o Z4, aí eu estaria nem aí e eu falaria realmente. Porque a minha vontade, o meu sentimento, a minha vontade era falar, Carlos Miguel, vaza. Você tá sendo ingrato mesmo, a gente te tirou lá, você era 4º goleiro do Internacional, foi dispensado, o Corinthians abriu as portas, te contratou, você viu o maior ídolo, Cássio, indo embora, a torcida pedindo por você, e agora você dá uma dessa. Então a minha vontade era, vaza logo. Só que pensando no bem do Corinthians agora, Mano, depois das defesas que ele fez ontem, eu tive que voltar atrás. Porque assim, eu fico pensando que o Donelli, ele ainda não tem experiência, sequência no futebol profissional. Ele só teve essa sequência na base. Pra mim, a base é outro esporte, é outra intensidade, inclusive força de chute, o jeito que os jogadores chegam e tal. Ele ainda vai ter que ser maturado, né, no profissional, como todo goleiro é.
E aí, ter que resolver o agora. Corinthians nessa situação, uma pressão monstra, brigando lá embaixo contra o Z4. Se depender do Donelli, acho que vai jogar muita responsabilidade no garoto. Então, por enquanto, mano, eu voltei atrás na minha opinião. Eu acho que, vai que esse Carlos Miguel mesmo até a situação melhorar. Eu não aceito morfina de inimigo. Então, por mim, Que isso? podia... Eu não aceito, irmão, não aceito. Então, por mim, podia vazar. Vai Esse ficar Donelli... sofrendo, E aí o pessoal fica assim, viu, Lelê? Ai, mas o Donelli é garoto. Mano, o cara que é diferente, o cara que tem oportunidade... Essa é a hora que qualquer jogador aí gostaria de bater no peito e falar, joga em mim que eu vou resolver. O Ronaldo entrou pegando um pênalti do Dario Pereira mas numa não é semifinal todo de mundo campeonato. que é assim, mano. Aí, Então, mas é que tá, mas se não é assim... Aí vai mal em um Então, mas não é gol. todo mundo que serve. Mas, ô, Lelê, aí tá. A questão não é essa. Não, mas a questão não é tem essa. um monte de cara que quando sobe não vai bem e depois vira craque também. Então, eu acho difícil, assim, tipo, o cara não ir bem logo de cara e virar craque depois. Eu não quero rotular o cara por um jogo, mas até num momento de dificuldade, mesmo que ele erre, por exemplo, no primeiro jogo que ele jogue, e não tenha aí uma boa sequência de jogos, mas o grande jogador, porque hoje em dia a gente tem que parar de vitimizar esses caras e de achar, não tem que colocar quando estiver pronto. Porque esses caras, muitas vezes, com pouca idade, já põem aí uma faca na garganta da diretoria e quer ir embora. Então eles têm que ser cobrados, sim. E se não tiver condições de jogar no Corinthians, também que meta a marcha. Eu não fico romantizando essa situação, não, igual antigamente. Alto, né, Maurício? Eu acho que, exatamente, Não, ele acabou tem de que pôr pra renovar, jogar né? e se prestar, joga. Senão, Uma pergunta Mas que eu também- tenho, dúvida de gente que não entende muito. Mas tipo assim, um goleiro, ele não precisa mais de experiência do que um Não, mas jogador comum deixa eu te pra, explicar uma coisa. ser mais seguro. É por isso que eu tô Deixa eu explicar. falando. Hein, mano? Aí nós vamos entrar... O próprio Cássio... Carlos deixa eu Miguel falar, é novo, O Cássio, e entrou e deu conta. o Cássio não foi um cara que subiu da base sendo o Cássio. Ele rodou ainda no Grêmio, ele rodou pela Alemanha. Ninguém achava Holanda. ele pela Holanda, desculpa. Ninguém achava ele um super goleiro. Ele foi virar um super goleiro aqui no Corinthians. Mas, ô Lelê, vamos conversar então. Então é o seguinte, vamos lá. Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Eu acho o seguinte, o goleiro, quanto mais cedo ele ir pro gol, mais cedo experiência e maturidade ele vai pegar. Mas num brasileirão... Mas não de Vamos lá. cara também. Calma aí, vou dar alguns Depende. exemplos. O Fábio, com 17 anos, era goleiro titular do Vasco. Vasco puta timão. No Brasileirão, O Ronaldo, tudo. Libertadores, Brasileirão. Pegou O Ronaldo, muito ontem falando nisso. O Ronaldo, goleiro do Corinthians, a mesma coisa. O Darley do Grêmio, a mesma coisa. Acho que Então eu acho o diferente seguinte, hoje. quando o Gente, moleque... mas E outra são coisa, exceções, não mas são sabe o que eu regras. sinto, Lelê? O pessoal que acompanha a base do Corinthians, que realmente tá no dia a dia, nenhum confia no Donelli. Nenhum fala bem dele. Nenhum fala, ó, Não, pior tem que falam, potencial. Falam sim, Mas falam sim, goleiro de seleção. eu tô sentindo medo... Não, o de medo bancar. é nosso Sentindo medo pela de questão bancar. da gente achar que ainda é um goleiro inexperiente. Porque quem é da base fala bem dele, sim. Fala que é um super goleiro, convocado sempre pra seleção, foi campeão agora, inclusive, né, com a seleção e tudo. Mas... E lembrando que também base, só um adendo, base também é diferente agora. Eu É tô outro esporte, É outro gente, é esporte. outra Eu tô coisa. com o mano. Eu acho o seguinte, quando o cara já citei alguns aqui, Fábio, Ronaldo, Darley, vários jogadores aí que no futebol mundial. Quando o cara é, velho. Principalmente no gol. Ó, e aí falando sobre contratações, até o Lucas Evangelista do Bragantino, né? Falou que há 6 meses o Corinthians vem o procurando pra fazer uma proposta pra tirar ele do Bragantino. Sim. Mas que no momento, né, ele vai até ouvir as propostas. Mas essa bola toda é mesmo, Letícia? do gosto. Ele meteu um Corinthians. golaço esses dias aí, não meteu? Contra o No jogo do Atlético. Bragantino? Foi contra o Atlético Mineiro. Então, essa foi bola aí, ontem, Fez não um foi? golaço ontem. Perdeu de Foi virada. ontem, Um golaço ontem. Mas que posição que é? Volante, meia? Meia. Então, Um e ele- segundo volante, meia, não é isso? Então, e ele falou que vai ouvir as propostas e tal, mas que o intuito dele é ficar no Bragantino, que ele gosta do Bragantino. ok? Não, mas ele falou que ele balançou. Ele falou, É, é o lógico, Corinthians, é o Corinthians, e tal, né, não tem ó. como... É que eu tenho um contrato aqui e tal, né? Não, ele não falou que a vontade dele é ficar no Bragantino. Ele falou que ele está Tá bem. focado nesse momento no Bragantino. Ué. Porque ele tem contrato lá. O É cara que isso. gosta de ficar no Bragantino é um cara que não gosta de pressão e gosta de salário em dia. É. Não gosta de pressão. Vamos lá, eu para respeito, o mas tudo bem. clássico, Corinthians não vai poder contar nem com o Garro, nem com o Gustavo Henrique, né, Lelé? O Garro levou terceiro amarelo, né? Isso, E o Garro Gustavo Henrique suspenso, foi... Gustavo Henrique expulso. É. E não vai contar também com o Félix Torres, que tá na seleção equatoriana, e com o Romero na seleção paraguaia. O Garro é bom jogador, dá até E dó o dele, Fagner velho. também que tá machucado ainda, né? É isso. O Garro joga sozinho no meio campo da armação do Corinthians, mano. Ele é bom jogador, dá dó dele. Bom jogador. Mas, ô Lelê, essa partida, pelo menos no meio campo, vai dar pra meio que tentar fazer ali uma gambiarra,
Porque o Coronado agora possivelmente ele deve jogar na armação e aí deve entrar na direita lá o Romero ou o Mosquito. Porque o Romero também foi convocado, então o Romero talvez nem esteja como opção aí também. Mas deve ser um Mosquito, então, que entre nessa ponta aí do Corinthians aí. E lá na defesa a gente vai comer o pão que o diabo amassou. Porque os jogadores que jogaram os amistosos, eles não retornam. Eles já vão ficar concentrados com as seleções aí pra disputar a Copa América, não vão? Isso. Ou eles voltam pro clube? Não voltam pro clube não, é direto. Acho que não volta, não. Vem cá, Berna, senta aqui. Mas, Dodô, só um negócio ainda com relação ao Corinthians. Ô, Lelê, você estava presente aí também quando o Rosala Santoro entrou aqui no ar. E eu ainda perguntei para ele. Eu falei, na sua saída aí, você ainda deu baixa no acordo que foi feito com o Cássio. Naquela entrevista que o Cássio deu junto com o Augusto Melo, o Augusto Melo ele deixou meio que nas entrelinhas que já estava feito um acordo ali, e o acordo eu pensei falei, bom, o Corinthians tem uma multa rescisória para receber, caso ele queira sair agora, e o Cássio tem uma pendência financeira para receber do clube. Eu entendi naquele momento que tinha ficado elas por elas. Tô te liberando aqui, você não me cobra ali, tá tudo certo? Tá tudo certo. Eu entendi isso. Mas para confirmar, eu perguntei pro diretor financeiro do Corinthians, que era o Rosala Santoro, estava aí até a semana passada na gestão do clube. Eu falei, ô Rosala, aquele negócio do Cássio lá, como é que ficou? Aí ele falou, não, foi um divórcio amigável. Meio que dando a entender o que o Augusto Melo também tinha falado. Eu falei, mas o Cássio não vai ser um goleiro que vai colocar o Corinthians no pau daqui a um tempo. Ele, não, imagina. Então eu também entendi, apesar dele não ter dito com essas palavras, mas pelo que eu entendi ali, era um acordo mútuo ali, não te cobro daqui, você não me cobra de lá e tá tudo certo. Aí, para minha surpresa, hoje, eu lendo matérias, inclusive tem vários portais, eu vou pegar uma delas que tá aqui no UOL, Corinthians abre mão de multa de 150 milhões de reais e fica com dívida com Cássio. Aí tem aqui no decorrer da matéria, falando que a dívida com o Cássio aí é uma dívida de 3 milhões, e aí a Gazeta Esportiva acabou tendo acesso ao documento da rescisão de contrato formalizado em 17 de maio. A proposta, Lele, que o Corinthians fez aí para quitar esses 3 milhões de reais com o Cássio, o que para mim é um absurdo, que se você tem uma multa de 150 e o cara tem que receber 3, o mínimo que você tem que fazer é abater e pegar e falar, fica elas por elas, vai embora, seja feliz. Mas o Corinthians protocolou um acordo aqui, assumiu um pagamento, Motinha, de 1.398.000 e alguns quebrados aqui relacionados a verbas rescisórias, ordinárias, salário, 13º e férias. Né? Como se fosse rescisão, né? O clube, Motinha, se comprometeu ainda a pagar 12 parcelas de R$ 116.582,78, sob previsão de pena do valor total ser executado em hipótese do clube atrasar 3 parcelas seguidas. Ou seja, Lelê, é mais uma naba do Augusto Melo. Sim. Cara, se você tá liberando o goleiro, que tem uma multa rescisória ainda, mesmo até o final do ano, mas tem aquele cálculo lá que é não sei quantas vezes o salário e etc. Daria esses 150 milhões de reais. Você ainda tem que fazer um pagamento pro cara ir embora. Tem que, vou pagar as custas aí da sua rescisão. Tem que pagar nada. O mínimo é você cobrar do Cruzeiro esse valor, mano. O mínimo era cobrar do Cruzeiro. Então é mais uma, pra quem defende e fala que eu não dou voto de confiança pra Augusto Melo, vocês estão de brincadeira, velho. Vocês estão de brincadeira. O próprio Rosala Santoro aqui, ele deu a entender, Lelê, pelo menos ele não me contestou quando eu falei a respeito de dívida. Ele falou, não, foi um divórcio amigável. Mano, desculpa. Isso não deveria ter sido homologado. Esse acordo não deveria ter sido feito. Se o Corinthians está dispensando o goleiro, se o Corinthians está abrindo mão do cara, da multa rescisória inclusive, o cara ser feliz num outro clube, beleza, ok. Até aí todo mundo pensava que o contrato do Carlos Miguel não tinha essa merda dessa multa de 4 milhões de euros. Mas, Motinha, absurdo. E aí os caras vêm falar que eu não tô dando voto de confiança pro Augusto. Eu acho o Duílio o pior presidente da história do Corinthians. O pior, disparado. Mas o Augusto, te falar, ele tá aí realmente aí dando seta pra esquerda e tá chegando, hein? Augusto Melo, que belo presidente você tá me saindo, hein? Puta que pariu. Não, eu nem vou repetir, mano, porque na época ainda eu falei aqui que pra mim era absurdo liberar o Cássio dessa forma como eles fizeram. Até porque não tinha ainda renovado com o Carlos Miguel, não tinha confiança no Carlos Miguel. Rapaziada, e o mano aí nem falou do que o Corinthians vai pagar para o empresário do Cássio. Tudo vai ficar em 10 milhões, pessoal. 10 milhões o Corinthians ainda vai ter que pagar para o Cássio e o empresário dele. Mano, esse Augusto Melo é muito cabaço. É muito juvenil, mano. Muito juvenil.
Como o Mano falou, o pior presidente da história do Corinthians é o Duílio. Duílio, ó, não vou falar nada porque eu não quero levar um processo. Mas o Augusto Melo tá fazendo Mobral para ser igual ao Duílio. Tá fazendo faculdade para ser igual ao Duílio. Pessoal, como eu falei, domingo tem clássico. O Romero não joga não, pessoal. Tá com a seleção. Então o Corinthians vai ter que colocar o Giovani ou o Mosquito daquele lado. O Wesley ou vai jogar no 4-4-2. Pessoal, eu sobre o Garro, mano, às vezes eu critico o Garro, mas porra, o cara joga sozinho no Corinthians também, mano. Não dá nem pra criticar o cara, mano. É pena do cara. Comente aí. Use o espaço de comentário para dar sua opinião. Mais uma vez, uma pemba do Augusto Melo. Meu Deus, onde o Corinthians vai parar?